Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade, com Luiz Saião. Olá para você que acompanha a partir de agora o programa Verdadeira Espiritualidade. Eu sou André Castilho, é um prazer ter você aqui junto conosco e nós estamos aqui para responder algumas perguntas que você fez, principalmente no último programa, e que sobraram, que não deu tempo de responder. E também teremos uma reflexão hoje, sobre o Salmo 23. Professor Saião, eu tenho certeza que muita gente aguardava ansiosamente uma reflexão em cima desse que é um dos textos da Bíblia mais famosos. Tudo bem? Tudo bem, André, e sem dúvida, olha, o Salmo 23, de fato, eu não vou nem dizer que ele é de tirar o fôlego, que ele é de devolver o fôlego, é realmente uma coisa muito especial. A verdadeira espiritualidade traz respostas para suas dúvidas. Então vamos às perguntas. Começamos aqui com a pergunta do Davidson Peixoto, do Rio de Janeiro, que quer entender uma parábola, que eu posso dizer que é uma das parábolas mais difíceis da gente compreender, que está lá em Lucas 16, de 1 a 9, a parábola do administrador astuto, e em especial o versículo 9, que diz o seguinte: por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Qual a explicação aqui, professor Saião? Bom, André, nós vamos ver aí essa parábola bastante interessante que aparece em Lucas capítulo 16, do administrador astuto, que não vamos assim detalhar tudo que aparece na parábola, que não é o nosso objetivo. O pessoal pode até acompanhar lá no Rota 66, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, o administrador toma providências para que o seu senhor ali seja beneficiado. E aí ele vai dizer o seguinte, né? O senhor vai elogiar a atitude dele, porque ele agiu com astúcia para resolver a situação, e diz: olha, observem como neste mundo as pessoas tentam agir da melhor maneira possível para, vamos dizer, ter benefícios que são temporários e que não são perenes. E aí ele vai dizer o seguinte: qual é a dimensão desse reino dos céus, o reino de Deus que está sendo proclamada aqui por Cristo Jesus e pelos seus discípulos? É uma dimensão que nos remete a Deus, mas ela acontece nesse mundo, vamos dizer, real e concreto. E aí muitas pessoas, assim, tendo uma derivação de uma espiritualidade mais platônica, né, eles têm uma atitude de afastamento do mundo no objetivo de alguma maneira, entre aspas, ser mais fiel a Deus e mais genuíno na sua espiritualidade. Jesus vai dar uma sugestão numa direção contrária. Ele vai dizer: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Esse texto é difícil, ele é discutido, ele tem mais de uma interpretação, mas uma possibilidade muito razoável que nós temos aqui, já que Jesus está contrapondo onde é que está a nossa fidelidade. Ele vai dizer no verso 13, por exemplo, que ninguém pode servir a dois senhores, ou vai amar um ou odiar outro. Sim. É que na espiritualidade falsa as pessoas usavam as coisas ligadas a Deus para ter lucro e resultado aqui embaixo. Na espiritualidade verdadeira é o contrário. Na verdadeira é o contrário, ou seja, você vai ter que lidar com dinheiro, com as coisas que parecem ser muito terrenas e sujas, mas para subordiná-las ao reino de Deus. Você usando essas coisas, você vai ter a sua sintonia com outras pessoas, que vão ser os amigos que você vai ganhar. Você vai ampliar esse relacionamento e atingir as pessoas com essa realidade,
por meio dessa, vamos dizer, coisa aparentemente pouco espiritual, de forma que quando essa realidade que não é perene acabar, onde ela vai embora, essas pessoas recebam nos tabernáculos eternos, nas moradas eternas, no sentido em que elas vão ser alcançadas pelo reino de Deus. Isso é importante, por quê? Porque às vezes a pessoa fica receoso, né, de trabalhar as coisas do reino de Deus. Puxa, mas dízimo, Deus precisa de dinheiro, oferta, construção, essas coisas não são tão celestiais, pois essas coisas, né, vão ser utilizadas para o benefício do reino de Deus, e quanta gente a gente vai alcançar e vai, né, se tornar de fato aí nosso amigo, que nos receberá com muita felicidade lá no reino definitivo, no reino de Deus, na restauração de todas as coisas. Este é o programa A Verdadeira Espiritualidade. Vamos aqui a uma pergunta interessante de Ubajara, no Ceará. Quem fez foi o Renato. Ele quer saber sobre Marcos 11:13. Só texto complicado aqui, professor. Jesus vai atrás da figueira com figos e não encontra figos. Por isso, ele amaldiçoou a figueira, e no versículo 21 vemos que a figueira ficou seca. O Renato pergunta por que Jesus fez isso, sendo que Marcos diz que não era a época mesmo de dar figos, e depois Jesus parece relacionar essa atitude com a fé. Parece ser algo meio maldoso, parece que ele usou a fé para fazer uma maldade, professor Sayão, com a coitadinha da figueira. Pois é, André, a gente, ao falar da figueira, não podemos dar bobeira nem falar besteira para que a pessoa tenha a resposta verdadeira, né? A coisa aqui não está fácil. Vamos lá, de fato, olhando para o texto, a gente naturalmente irá se confundir. Precisa entender o que existe no cenário. Jesus está aqui na época da Páscoa, né? Que é março, abril, e nesse momento, de fato, não se espera que estas figueiras estejam aí prontas para dar fruto, mas um detalhe a mais, elas nem devem apresentar folhas. Essa figueira, ela é uma exceção, ela está fora de tudo que o pessoal espera, ela está diferente, ela não está seguindo o ciclo normal das coisas. Mas a questão, André, é a seguinte: quando uma figueira mostra folhas, se espera que ela apresente também frutos. Então essa figueira que está fora de época, estranhamente, ela está cheia de folhas, mas ela não apresenta o resultado decorrente dessas folhas. E parece que Jesus está sinalizando isso. Agora, Jesus não tem nenhum problema de ser um sujeito antiecológico que está perseguindo plantas, aí, árvores diferentes. A questão é que a figueira, em diversos contextos, né, ela é ligada muitas vezes ao símbolo ligado a Israel, né, ao povo de Israel. E aqui parece que a gente tem um foco um pouquinho mais explícito do tipo de religiosidade que havia tomado conta da direção religiosa de Israel na época, porque Israel é um termo genérico, né? Às vezes está se falando do povo, às vezes está falando da referência mais religiosa. Então, Jesus está usando a figueira como símbolo daquilo que aconteceria como resultado da espiritualidade indevida que tinha tomado conta do sistema religioso da época. O foco é principalmente os fariseus e a liderança religiosa, já que Jesus, inclusive aqui em Marcos, está falando inclusive do templo que precisava ser purificado apesar de tanta religiosidade. O que Jesus está dizendo? Que crente ou indivíduo, né, que é religioso, folhoso, né, e que não é frutuoso, é um pouco perigoso, né? Para a gente entender bem, é aquela espiritualidade que parece, mas não é. É aquilo que tem assim, superficialidade, aquilo que tem exterioridade e não é nada verdadeiro. Então, que esse tipo de coisa não conta com a bênção de Deus, e certamente vai terminar seco, vai terminar sem nada, que é a espiritualidade indevida. Então, no fundo, o assunto é que é verdadeira espiritualidade. Você está ouvindo A Verdadeira Espiritualidade. Temos aqui uma pergunta que foi enviada por e-mail pela Anaí, e tem a ver com o programa passado, que nós falamos, o professor Sayão respondeu uma pergunta a respeito de José, o que aconteceu com José, e ela entende que José foi uma pessoa que sempre sofreu muito, e
trouxe em seu interior durante sua vida diversos problemas emocionais e psicológicos. Tudo bem, a Anaí diz, mas como trilhar um caminho de busca de maior conhecimento de Deus quando interiormente estamos perdidos, sem saber quem somos e tudo o que conseguimos expressar parece mentira, pois não há verdade aqui dentro de nós? Como fica buscar adorar a Deus em espírito e em verdade com uma situação interna desse jeito, professor Sayão? Olha, André, muito boa a pergunta que a Anaí levanta aqui, porque essa é a realidade de muita gente. O que acontece? A gente tem que, em primeiro lugar, fazer uma separação. Existe uma realidade que é verdade. E verdade por quê? Porque Deus assim disse e determinou. Em função da nossa fraqueza, fragilidade das nossas experiências, às vezes o nosso coração não está em sintonia com essa verdade. Então significa que a gente é vítima dos nossos altos e baixos. Mas aquilo que Deus fez em nosso favor continua sendo verdade, independente da nossa fragilidade pessoal. Então o que Deus fez por nós em Cristo, como Ele nos amou e nos perdoou, isso está garantido em Cristo Jesus. Você pode fraquejar, você pode vacilar, mas da parte de Deus isso não muda. Só saber disso é muito conforto e tranquilidade para o coração. Meu Deus, é igual a gente ter aquele amigo que é amigo do peito de verdade, que você sabe, por mais que você esteja mal, você fala, pô, o cara continuará meu amigo, ele vai me entender. Ele não vai me achar que eu sou uma pessoa esquisita e agora vai sair fora e não vai atender o telefone, nem vai responder o e-mail. Você conta com a pessoa. Com Deus é muito mais. Quando a gente pensa nessas circunstâncias internas assim, vale a pena ler os Salmos. Olha, o que tem de gente pirando nos Salmos, buscando a Deus, por dificuldades, por incredulidade, dizendo, Senhor, não é possível, o Senhor foi embora, onde é que o Senhor está? Todo esse tipo de fragilidade interna, ela é retratada nas orações dos Salmos para nos orientar e nos mostrar isso. Então, esse caminho do nosso coração aparece, tem circunstâncias em que é inverno aqui dentro. Né? Como é que a gente ora? Oh Deus, ajuda a minha incredulidade. E não é que Deus é tão bom que mesmo com a sua incredulidade aí complicada, Deus vai lá e muitas vezes mexe com a gente. Então o que a gente tem que entender aqui é não deixar de esperar na bondade, na graça e da misericórdia divina, porque ela nos alcançará. É verdade que você descobriu que por dentro você expressa mentira? Que maravilha, a maioria não descobriu ainda. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E quando existe essa fragilidade e problemas internos, a gente precisa fazer duas coisas. Não desistir de procurar a Deus e de confiar na sua graça. Em segundo, não deixar de se alimentar daquilo que Deus diz na sua palavra. Pode demorar, mas cedo ou mais tarde, o sol aparece de trás da nuvem de novo, porque Deus é bom. A verdadeira espiritualidade traz respostas para suas dúvidas. O programa Verdadeira Espiritualidade contou aqui com Luiz Sayão, comigo André Castilho, apoio técnico de Paulo Batista. A gente agradece a sua participação e acompanha. Agora vem a reflexão. O livro de Salmos traz a verdadeira espiritualidade. Prosseguindo agora na nossa segunda parte da nossa palavra no dia de hoje, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre verdadeira espiritualidade. E hoje me chama a atenção aquilo que encontramos no Salmo 23, que pode ser resumido aqui na expressão adoração irresistível. Salmo 23 é um dos salmos mais assim conhecidos, declamados e talvez decorados da história da espiritualidade cristã. No entanto, os detalhes dele nem sempre são percebidos e a sua riqueza não é devidamente apreciada. Quando olhamos para este pequeno salmo de 6 versículos, nós vamos encontrar, vamos dizer, duas partes muito claras. Primeiro, o salmo vai do início do versículo 1 até o versículo 4,
quando ele apresenta ali a metáfora do Senhor como pastor de ovelhas, que é tão comum na paisagem ali das terras de Israel e da região em volta no atual Oriente Médio. Depois a metáfora muda para um anfitrião que recebe um convidado de honra nos versículos 5 e 6. No entanto, apesar da mudança de imagem, o Salmo tem uma unidade e a gente vai percebendo isso porque o salmista vai nos dizer, na verdade, o que está por trás da sua maneira de se relacionar com Deus. Ele fez uma descoberta. Aquilo que acontece na sua vida, a sua relação pessoal, de contato espiritual com Deus, lhe mostrou algumas riquezas peculiares que merecem uma atenção muito particular. Ele descobre inicialmente que Deus é aquele que é o nosso provedor. Por isso ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou como conhecemos mais tradicionalmente, nada me faltará. Esse cuidado dessa provisão material é ainda muito mais, vamos dizer assim, ampliado quando nós vemos que em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura-me o vigor, uma tradução mais acertada para o tradicional, refrigera minha alma. O que está envolvido aqui? O salmista descobre que Deus é o provedor e descobre também que Ele é a razão de ser do meu equilíbrio pessoal. Ele é que me traz tranquilidade, repouso, que me sustenta, me organiza o profundo do coração, ou seja, Deus é o meu provedor material e também o meu provedor psicológico. Mais do que isso, ele vai percebendo a ação de Deus na sua vida e vai dizer que ele o guia nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando o salmista tivesse de andar por um vale de trevas e de morte. A gente pode pensar na ovelha andando pelas regiões íngremes ali da terra de Israel, com perigo de vida e perigo, inclusive, de lugares escuros e encontrar a morte. O texto vai prosseguindo e ele vai dizer: eu não temerei mal nenhum ou perigo algum, porque ele diz: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me dão proteção, consolam o meu coração, estão aí me dando segurança. Então o que acontece? O salmista descobre também que Deus é a razão da direção da sua vida, porque uma ovelha tomando um caminho errado significa a sua morte. Muitas vezes ela não sabe que caminho tomar, assim como nós tantas vezes na vida não sabemos. E se não for a bondade, a graça, a intervenção divina, a ação de Deus especial que nos impede de entrar por caminhos muito complicados, o que será de nós? O salmista olhou para a sua vida e percebeu que Deus é a razão da sua provisão, do seu equilíbrio pessoal, e agora ele olha e vê que Deus interferiu na escolha, ou melhor, nas escolhas da sua vida. Por isso seu coração vai sendo tomado de uma atitude de adoração, uma adoração cada vez mais irresistível. E aí ele prossegue para, vamos dizer, a parte final do Salmo, que cresce numa direção apoteótica extraordinária. Ele vai dizer uma coisa muito interessante, que Deus prepara um banquete para ele. Aí nós temos a mudança de imagem, nós não temos mais a ideia do pastor junto com ovelhas, mas sim de uma espécie de anfitrião, de, vamos dizer, alguém muito especial que o convidou para um banquete que é servido à vista dos seus inimigos. E quando nós lemos os Salmos, nós descobrimos muito bem o que é um inimigo. O inimigo é alguém que quer destruir a sua vida, que está querendo a sua morte. E a relação de inimizade está sempre colocando aquela ideia do justo e principalmente do rei davídico num perigo
de morte diante das ameaças à sua volta. E ele começa a descobrir o quê? Que Deus não é só aquilo que vimos como grande provedor, aquele que abençoa as minhas emoções e me ajuda nas minhas escolhas, mas Deus vai tão longe que ele é capaz de me dar um cuidado especial, me servindo um banquete na frente, na cara dos meus inimigos. Ou seja, a atitude de Deus, ela extrapola, ela é absolutamente cuidadosa, a ponto de, como diz o verso 5 na segunda parte, ele dizer que Deus unge a sua cabeça com óleo. O que quer dizer isso? Acertadamente, algumas versões da Bíblia colocam o sentido desse ungir a cabeça com óleo, uma prática bastante comum ali no contexto do Oriente Médio Antigo. O texto diz: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Ou seja, Deus nos trata, Deus tratou o salmista de uma maneira tão particular, numa amizade tão íntima, numa espécie até de mimo, numa atitude tão diferenciada, que ele o trata com honra, que é o significado de derramar azeite na cabeça de uma pessoa que é percebida aí como um visitante, um hóspede especial, e além disso serve o seu cálice até transbordar, ou seja, ele recebe aí aquilo que é o símbolo pleno de alegria na imagem literária do Antigo Testamento. Portanto, ele cresce o seu desejo de agradecer, de adorar a Deus por causa daquilo que Deus tem feito. E aí a gente prossegue caminhando nesse salmo tão particularmente especial e chega no versículo 6, onde o salmista vai, vamos dizer assim, chegar à conclusão final daquilo que foi a sua experiência com Deus, razão de ser desse salmo. E ele vai então dar a sua declaração de fé. Ele diz: eu sei, eu tenho certeza que a bondade e a fidelidade desse Deus vão me acompanhar todos os dias da minha vida. O que ele está dizendo? Ele descobre que Deus é bom. Sim, Deus é bom. A sua bondade cai sobre todos nós. O sol se levanta toda manhã, os pássaros estão a cantar, nós temos provisão, temos alimento, temos chuva, temos a renovação dos recursos do mundo natural. Pois é, a bondade de Deus, aquilo que Deus dá a todos, atingiu a vida do salmista. Mas não só a bondade. A fidelidade, ou o amor, ou a sua atitude de graça permanente, aquilo que Deus tem só com o povo da aliança, aquela palavrinha no texto original que mostra a relação de aliança de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento. Ele descobre que aquilo que Deus dá para todo mundo e aquilo que Deus dá só para aqueles que estão numa relação de aliança com Ele, que os dois vão segui-lo todos os dias da sua vida, mas não simplesmente segui-lo ou acompanhá-lo. A palavrinha do texto original radaf dá a ideia bem clara que essa bondade, esse amor fiel de Deus vão perseguir o salmista por toda a sua vida. E nós temos aqui uma espécie de santa paranoia. Alguém que se sente absolutamente atingido, acossado pelo amor irresistível de Deus. E diante disso, como ele descobre que Deus é o seu provedor, que Deus é a razão porque ele não ficou louco na vida, que tranquilizou a sua mente, o seu coração, Deus interferiu nas suas escolhas, Deus na hora dos conflitos mais difíceis e incompreensíveis da vida, ele o tratou de modo tão especial e o honrou, dando-lhe alegria e força nos momentos totalmente, vamos dizer, inexplicáveis, e que essa bondade e a fidelidade de Deus estão atrás dele a
toda velocidade, então ele vai dizer: por isso eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele vai dizer: uma vez que eu descobri quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez por mim, eu fui tomado de uma adoração irresistível. Eu nunca mais deixo de ir ao templo, eu nunca mais deixo de adorar, eu nunca mais deixo de agradecer. Eu sou tomado de uma necessidade impetuosa, profunda e dominante de culto que deve ser dedicado a Deus. Meu querido amigo, minha prezada amiga, quando se descobre quem Deus é, o que Ele faz e como Ele abençoou a nossa vida, à semelhança do salmista, nós somos tomados pela força do Salmo 23, adoração irresistível. Você é nosso convidado para conhecer melhor o que a Bíblia tem a dizer sobre o relacionamento com Deus nos congressos que a Transmundial realiza em todo o país. Saiba mais no site www.verdadeiraespiritualidade.com.br. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo. A verdadeira espiritualidade. Realização Transmundial.